Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. A Caixa libera, a partir desta quarta-feira, o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor pode chegar a R$1.000 e os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro. Um dinheirinho extra, alívio para chegar no fim do mês. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do FGTS na Caixa Econômica. O empregador deposita no começo do mês 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger quem é demitido sem justa causa ou em situações específicas, como a compra da casa própria ou a aposentadoria. Para ajudar o brasileiro, o governo federal criou o saque extraordinário do FGTS. Coisa boa, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas também que estão necessitando, estão precisando, né? Tem direito ao saque todo cidadão com contas ativas ou inativas do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro já está liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro recebem no dia 30 de abril e assim sucessivamente até os aniversariantes de dezembro, com direito ao saque no dia 15 de junho. Para saber o saldo nas contas, é preciso acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha utilizando o QR Code e a própria movimentação do Pix. O valor a ser sacado pode variar, depende do número de contas que o trabalhador possui e quanto existe em cada uma delas. No total, o resgate pode chegar até R$1.000. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Qualquer entrada de um dinheiro que está parado, coisa nova que a gente não via antes, é muito bom. Esse dinheiro aí já vai ser para pagar as contas, né? Que a gente tem aí atrasada, né? As contas, compra, essas coisas, né? Água, luz, já adianta muito, né? Ainda falando em finanças, esse saque extraordinário do FGTS pode ajudar os mais de 65 milhões de brasileiros que estão endividados. Esse número foi registrado no mês de fevereiro pelo Serasa e também mostrou que a maior causa do problema são as dívidas em bancos e com cartões de crédito. O estudo da Serasa registra 65,17 milhões de endividados em fevereiro, número recorde para o mês no comparativo dos últimos 3 anos. Em 2019, atingiu 62 milhões, 2020, pouco mais de 63 milhões. E em 2021, o número chegou a 61,56 milhões de brasileiros com dívidas. Isso aponta um aumento no número de brasileiros inadimplentes devido ao nosso cenário econômico, às próprias situações que a pandemia trouxe. A principal consequência disso é a dificuldade do acesso ao crédito dessas pessoas inadimplentes no país. As finanças dos brasileiros continuam mais comprometidas com bancos e cartões, que representam 28,60% das dívidas de fevereiro. Em segundo lugar, aparecem os débitos com as contas básicas, como água, gás e energia, com uma pequena queda na representatividade, ficando em 23,20% contra 23,70% em janeiro. Já as contas do varejo seguem em terceiro lugar e apresentam um leve crescimento, passando de 12,40% para 12,50%. Entre os inadimplentes, o maior número está na faixa etária dos 26 a 40 anos, seguida pela de 41 a 60 anos. Os homens devem mais do que as mulheres. Para procurar limpar o seu nome, primeiro você deve acessar qualquer um dos canais da Serasa, seja o nosso site, o serasa.com.br, ou baixar o aplicativo chamado Serasa também. Ou quem não tem facilidade em mexer no celular, no computador, ou sequer tem internet, que são muitas pessoas no Brasil ainda, pode ir a qualquer agência dos Correios de todo o país, de todos os estados que são conveniadas com a Serasa. O mais importante não é apenas quitar a dívida e limpar o nome. O grande desafio do brasileiro é equilibrar e organizar suas finanças. Anoto tudo, gasto só o que eu tenho para gastar dentro do meu orçamento, nada fora.
Porque as contas pequenas que judia da gente, né? Padaria, farmácia, aquela coisa. Tem que organizar, você tem que gastar, vamos dizer, 40% vai entre remédio, água, luz e tudo mais. Mas está difícil, está muito difícil. A Serasa também tem um canal de educação financeira que é o Serasa Ensina. E as pessoas podem acessar tanto pelo site, o serasa.com.br/ensina, ou pelo YouTube, nosso canal do YouTube que também chama Serasa Ensina. E lá está numa linguagem bem simples, como tentar equilibrar as contas, conseguir uma renda extra, qual dívida é melhor priorizar. Então é um material muito importante. Em 2021, o Ministério da Saúde registrou um aumento no número de atendimento de pessoas com alguma dependência química. Foram cerca de 400 mil pessoas com transtornos mentais e de comportamento em todo o país. Mudanças de humor, descuido pessoal com a higiene, perda do controle financeiro e do convívio social podem indicar que uma pessoa está fazendo uso de drogas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde atendeu cerca de 400 mil pessoas em todo o país com transtornos mentais e de comportamento por causa do uso de álcool e drogas, um aumento de 11% em relação a 2020. Os jovens foram os mais atendidos. Mais de 303 mil pessoas entre 25 e 29 anos procuraram o SUS em 2021, seguidos de pacientes na faixa de 10 a 24 anos. O público com mais de 60 anos passa de 38 mil registros no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde oferece toda uma linha de cuidado para as pessoas que apresentam problemas com álcool e drogas. Essa linha de cuidado vai desde o mais básico, desde a atenção primária, até um acolhimento social voluntário nas comunidades terapêuticas que fazem parte dessa rede expandida, coordenados pela Senapred, pela Secretaria que cuida da prevenção e do tratamento das pessoas com dependência de substâncias psicoativas. Pesquisadores brasileiros identificaram 50 tipos de fungos que podem ser usados como corantes em alimentos, cosméticos e tecidos. Além disso, há potencial antioxidante e antimicrobiano. O projeto começou em 2019 como parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o Fundo de Amparo à Pesquisa do Amazonas. 200 amostras de fungos foram coletadas e 50 se mostraram promissoras. Até se tornar corante, são necessários 5 processos, entre isolamento e extração. Além de colorir, alguns fungos têm propriedades antioxidantes, enquanto outros antimicrobianas. Atualmente, a pesquisa, que está em fase final, busca unir esses benefícios. A gente busca sempre agregar valor ao nosso produto, né? Então, a gente observa no laboratório se além daquela cor, se ele produz alguma atividade antioxidante, antimicrobiana e entre outros. Tem alguns fungos que têm a capacidade de auxiliar na redução do colesterol. Outro ponto positivo é a redução do impacto ambiental. Os corantes artificiais são produzidos para durar muito tempo, o que prejudica o processo de decomposição. Já os fungos são materiais biológicos, o que facilita na hora deles serem absorvidos pela natureza. Os pigmentos podem ser usados em alimentos, cosméticos e tecidos. E também se destacam para o mercado industrial, já que não sofrem influência de fenômenos climáticos como a seca. A parceria da indústria com as universidades é importante porque apenas as instituições de ensino possuem permissão para a retirada dos fungos da floresta. Para captar a matéria-prima, é necessário seguir uma série de critérios que não agridam a natureza. O número de brasileiros que usam celulares, videogames ou computadores para jogar cresceu 74,5%. Esse é o maior número registrado no país até hoje. O número de brasileiros que se divertem com jogos eletrônicos não para de crescer. Neste ano, o país atingiu a marca de 74,5%, ou seja,
3 em cada 4 brasileiros usam celulares, videogames ou computadores para jogar todos os dias. Este é o maior número já registrado no país e representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano passado. Já dentro do público gamer, a maioria dos usuários é composta por mulheres, que representam 51% dos jogadores. Os números são do 9º levantamento anual realizado pela pesquisa Game Brasil. O estudo ouviu mais de 13 mil pessoas em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo a pesquisa, os jogos eletrônicos são populares em todas as idades, mas a faixa etária de 20 a 24 anos é a que predomina no público gamer do Brasil, com 25,5% dos usuários. Em seguida, o hábito de jogar games é mais comum para os adolescentes de 16 a 19 anos, com 17,7%. Os jogos eletrônicos se consolidaram no país principalmente através dos smartphones, que são os dispositivos preferidos dos gamers. Entre a população que consome games, 48,3% joga pelo celular. A pesquisa ainda descobriu que os jogadores também se imergem no universo gamer, e 76,5% deles apontam os jogos eletrônicos como a principal forma de entretenimento. Antes da pandemia, no início de 2020, esse número era quase 20 pontos percentuais menor. O levantamento revelou que 72,2% dos gamers brasileiros passaram a jogar mais durante o período de isolamento social e 57,9% marcaram mais partidas online com amigos enquanto ficavam em casa. O Papa Francisco realizou essa semana a primeira audiência na Praça São Pedro, no Vaticano, depois do início da pandemia. Os fiéis relembraram o momento em que o pontífice caminhou sozinho pela praça no final de março de 2020, enquanto o vírus da Covid-19 se espalhava. O Papa Francisco realizou nesta quarta-feira, diante de milhares de peregrinos de todo o mundo, a audiência semanal na Praça São Pedro pela primeira vez desde o início da pandemia. Pouco antes das 9 horas da manhã, no horário do Vaticano, o Papa Móvel percorreu o local, saudado pela multidão, em êxtase com a presença do pontífice. Todas as quartas, durante a audiência geral, o Santo Padre lê um trecho da Bíblia e um comentário em italiano, traduzido para vários idiomas. Desde fevereiro de 2020, por causa da crise sanitária, o encontro semanal deixou de acontecer na famosa Praça de Roma. Os fiéis presentes expressaram alegria com o retorno da tradição. Muitos guardam na lembrança a imagem do Papa andando sozinho na praça deserta da Basílica no final de março de 2020. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigado pela companhia e até a próxima!